Olá, meu nome é Lucas Bado, aluno do PIBIC UniOeste e vou apresentar o trabalho Perfil dos pacientes admitidos no Serviço de Atenção Domiciliar de Francisco Beltrão, Paraná, entre os anos de 2019 a 2022, de minha autoria, juntamente com Claudiceia Risso Pascotto, Mariane Amada, Franciele Anica Alvila Folador e Gisele Arruda, orientadora do projeto, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde da UniOeste de Francisco Beltrão. Inicialmente, precisamos definir o que é atendimento domiciliar. Ele consiste em cuidados que visam a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação dos pacientes em seus domicílios, levando em conta a preservação da autonomia do paciente e da família. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde tem implementado ações para estabelecer uma política nacional que expanda o atendimento domiciliar. No Sistema Único de Saúde, o SUS, em 2011, a constituição do programa Melhor em Casa auxiliou na formação do Serviço de Atenção Domiciliar, SAD, em diferentes municípios. E a partir disso, o domicílio foi ganhando mais espaço como local de apoio à saúde. Quanto ao tipo de paciente atendido pelo SAD, já é demonstrado em alguns estudos que parte considerável dos pacientes são de idosos que estão em processo de adoecimento relacionado às doenças crônicas, que estejam acamados e com algum grau de dependência para o autocuidado. Contudo, cada SAD tem sua particularidade, devido às diferentes realidades locais, e o perfil do paciente pode variar conforme a cidade estudada. Em Francisco Beltrão, cidade localizada no sudoeste paranaense, o SAD iniciou os atendimentos em 2019 e, desde então, vem beneficiando moradores que necessitem desse tipo de serviço no município. Assim, o objetivo do presente estudo é descrever o perfil dos pacientes que são atendidos pelo SAD de Francisco Beltrão, de modo a auxiliar na compreensão do serviço e, consequentemente, fornecer dados que podem servir para a melhoria de políticas de saúde. Quanto à metodologia, esse projeto trata-se de um estudo quali-quantitativo e tem aprovação no Comitê de Ética da UniOeste. A obtenção dos dados foi realizada a partir dos prontuários físicos e eletrônicos disponíveis no site do município de Francisco Beltrão, compreendendo os pacientes admitidos no programa desde junho de 2019 até dezembro de 2022. Todos os prontuários disponíveis foram analisados e tabelados. Foram coletadas variáveis para todos os pacientes: idade, sexo, tempo no programa, local de origem da solicitação de admissão, motivo de saída do SAD e descrição do CID, a Classificação Internacional de Doenças, principal. Em relação às doenças que acometeram os pacientes, foi realizado um agrupamento conforme os sistemas orgânicos afetados, a partir do CID. O agrupamento acidente vascular cerebral, AVC, e sequelas de AVC foi analisado separado de doenças vasculares, tendo em vista sua elevada frequência. Quanto aos resultados, foram avaliados 234 prontuários. A média de idade dos pacientes admitidos foi de 67,9 anos, com idade máxima de 99 anos completos e mínima de 3 meses de idade no momento da admissão. Quanto ao gênero, foram admitidos 110 mulheres e 124 homens, que corresponderam, respectivamente, a 47% e a 53% dos pacientes admitidos. Em relação ao tempo de permanência no programa, a média foi de 119 dias, com tempo mínimo de 1 dia incompleto e máximo de 1.198 dias. Na tabela 1, constam as informações quanto à origem da admissão, ou seja, qual foi o serviço que solicitou a avaliação e seguimento de seus pacientes pelo SAD. Ressalta-se a relevância da atenção básica como principal solicitador de atendimento pelo SAD de Francisco Beltrão, correspondendo a quase metade das admissões, 43,58%, seguida dos serviços de internação hospitalar, responsáveis por 38,03% das solicitações de avaliação dos pacientes admitidos. As informações quanto ao desfecho dos pacientes estão dispostas na tabela 2. Os pacientes listados como em acompanhamento se referem a pacientes admitidos até o dia 31 de dezembro de 2022 e que até 31 de janeiro de 2023 ainda estavam sendo acompanhados pela equipe do SAD,
portanto, o seu desfecho ainda não estava definido. O desfecho mais comum observado foi o óbito, que correspondeu a 46,15% dos casos analisados. Somando as altas para atenção básica AD1, alta clínica e alta administrativa, se obteve um percentual de 44,01%, que ainda é inferior ao número de óbitos. Na tabela 3, constam os principais agrupamentos de doenças que acometeram os pacientes admitidos. De modo a mostrar os dados mais relevantes, foram incluídos na tabela apenas os grupos com frequência superior a 15 pacientes. O acidente vascular cerebral e suas sequelas isoladamente acometeram 26,92% dos pacientes admitidos, seguidos de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, que corresponderam a 17,52%, e em terceiro lugar, as neoplasias, com 12,39% dos casos. Em uma breve comparação com a literatura, podemos citar o estudo de Johan e colaboradores, do ano de 2020, que analisou os pacientes admitidos em um SAD na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Em Curitiba, foi evidenciado maior presença de pacientes do sexo feminino, 58,6%, e o desfecho final principal, as altas, com prevalência de 77,7%, o que difere dos resultados encontrados em Francisco Beltrão, cujos dados mostraram que 47% dos pacientes eram mulheres e o restante homens, e o óbito como desfecho principal, com 46,15% dos casos. O tempo médio de atendimento no estudo de Johan foi de 38 dias, inferior ao tempo encontrado no presente estudo, que foi de 119 dias. Quanto ao local de origem, houve concordância em relação à maior participação da atenção básica, já que em Curitiba, 76% dos pacientes foram oriundos da atenção básica, porcentagem que em Francisco Beltrão correspondeu a 43,58%. Também houve concordância no que se refere à principal doença, pois o AVC e suas sequelas foram responsáveis por 12,88% dos pacientes assistidos no estudo realizado na capital e 26,92% em Francisco Beltrão. Para concluir, a pesquisa demonstrou que as principais características dos pacientes atendidos pelo SAD de Francisco Beltrão são de pacientes que, em sua maior parte, são provenientes da atenção básica e, como desfecho principal, o óbito. Mais da metade dos pacientes eram homens e a principal doença que acometeu os pacientes foi o AVC e suas sequelas, seguidos de doenças neurodegenerativas e neoplasias. Assim, é possível reconhecer ainda mais a importância de estudos locais para obter o perfil dos pacientes admitidos pelo SAD, tendo em vista as diferenças e peculiaridades que podem advir e interferem diretamente na assistência prestada, planejamento, política e gestão em saúde. Agradecimentos à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo fomento à Bolsa de Iniciação Científica e agradecimentos também à equipe de serviço de atenção domiciliar de Francisco Beltrão pela receptividade com os pesquisadores. Muito obrigado.